pastor, o pão da vida, a porta pra entrar. Bom dia, graça e paz, graça e paz. Aleluia, louvado seja o Senhor. Gratidão, Senhor, por mais um dia que o Senhor me presenteou para estar aqui na terra dos viventes, com saúde, com força e com disposição para enfrentar as guerras, as lutas, as tribulações. Oh, aleluia, louvado seja o seu nome, Senhor. Como é bom saber que tem um Deus que é por mim. Oh, aleluia. Queridos, essa semana eu tirei para falar sobre Davi. Segunda-feira eu falei sobre as pedras que ele usou para derrotar os gigantes. Na quarta-feira eu falei sobre o tropeço dele, a queda, o adultério e o assassinato. E hoje eu vou estar falando do Salmo 23, que na realidade é um salmo que esse menino fez, né? Quando ele tinha aproximadamente, a Bíblia não revela direito, mas segundo os estudiosos, entre 15 e 16 anos. O Salmo 23 provavelmente é um dos mais conhecidos da Bíblia pelos cristãos de todo o mundo e até por quem não é cristão, porque nós vamos vê-lo sendo recitado em cerimônias de nascimento, de casamento e até de funeral. Aliás, ele é muito usado em funerais. Mas esse salmo tem uma riqueza de ensinamento muito grande. Ele usa a metáfora do pastor para falar de Deus, do seu amor, do seu cuidado com as suas ovelhas e da riqueza de provisão que ele faz por elas. As pessoas decoram, recitam, mas muitas vezes elas não conhecem realmente o bom pastor. Diz que certa vez, né, em uma estação de rádio, resolveram fazer um concurso de locução, baseado em uma passagem bíblica e, para surpresa de todos, ou não surpresa, o salmo que venceu foi o Salmo 23. E nessa rádio, muitos locutores foram participar desse concurso, né? O desafio era recitar mais lindamente o Salmo 23. No dia marcado, todos os concorrentes, um a um, começaram a se apresentar na sua performance. Uns tinham mais habilidade técnica, outros investiam mais no emocional, até que finalmente apareceu um idoso que, embora fosse desprovido de todas as qualidades técnicas necessárias, foi o único que arrancou lágrimas no auditório, fazendo até mesmo que o júri esquecesse de anotar as notas e os pontos. Um dos participantes, sem entender a reação do auditório, perguntou ao colega: por que um homem com essa voz tão arranhada
Como ele conseguiu tal resultado sobre nós? A resposta imediata foi: enquanto todos os locutores demonstravam conhecer o salmo do pastor, aquele homem foi o único que demonstrou conhecer o pastor do salmo. O primeiro versículo já revela uma profunda intimidade com o pastor, né? Ele começa dizendo: o Senhor é meu pastor. Aquilo ele está declarando que o Senhor era reconhecido na vida dele como um bom pastor, que cuida muito bem das suas ovelhas. E Davi havia sido pastor de ovelhas. Então ele sabia que as ovelhas dependiam exclusivamente, 100% dele. Esse é o conceito de bom pastor para com a humanidade, do nosso bom pastor. Sermos dependentes 100% dele. O Salmo 79:13 vai dizer assim: assim nós, teu povo, e ovelha do teu pasto, te louvaremos eternamente, Senhor. Salmo 95:7 vai dizer assim: porque ele é o nosso Deus e nós somos povo do seu pasto e ovelhas de suas mãos. Isaías 40:11 vai dizer assim: como o pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá o cordeirinho e vai levá-lo ao seu regaço, e as que amamentam ele vai guiar suavemente. Essa é a promessa para todos nós, não só para Davi. A diferença é que Davi tomou isso como verdade na sua vida, porque ele conhecia o bom pastor. E quais são as características de uma ovelha? Quando afirmamos o Senhor é meu pastor, devemos pensar da mesma forma. Nós vamos estar dizendo: eu sou ovelha, Senhor. Mas quais são as características de uma ovelha? As ovelhas conhecem o seu pastor. A ovelha é um animal totalmente domesticado, tanto que ela segue o seu pastor. Se outro chamar, ela não vai atender. O mais interessante é que o gado, a vaca, o boi, as pessoas vão atrás, né? Forçando eles a caminharem. Mas a ovelha não é assim. O pastor tem que estar à frente, ensinando, guiando o caminho por onde elas têm que ir. Que nós possamos reconhecer que o nosso bom pastor é o caminho. Em João 10:27-30 vai dizer assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu dou a vida eterna por elas, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão, porque aquele que me deu é maior que tudo. As ovelhas produzem lã o tempo todo, e quanto mais tosquiada, mais elas produzem. João 15:5 vai dizer assim: eu sou a videira, vós os ramos. Aquele que permanece em mim, esse dá muitos frutos. Toda vara em mim que não dá fruto será lançada para fora, no fogo que arde. Quanto mais velha as ovelhas ficam, melhor é a sua lã. Vai mudando de cor, de textura, de densidade. Assim, deve ser conosco. Quanto mais maduros espiritualmente ficamos, melhor será as nossas obras. As ovelhas, elas não comem qualquer coisa, qualquer capim. O capim deve estar fresco. E como elas fazem parte dos ruminantes, elas estão sempre ruminando o alimento. E o alimento espiritual do crente é a palavra de Deus.
E assim como as ovelhas precisavam sempre estar remoendo esses elementos, nós precisamos estar dia e noite, lendo, pensando, meditando na palavra de Deus. Colossenses 3:2 fala assim: mantenha os pensamentos nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Josué 1:8, o Senhor diz para ele assim: não cesses de falar do livro da lei, antes medita dele dia e noite, para que você cumpra finalmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. E aí, queridos, quando o texto diz que nada faltará, no original grego está dizendo assim, que a presença do pastor não nos faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Pode indicar também que nada vai faltar de provisão, mas a mensagem principal é que o Senhor não faltará, Ele estará sempre presente. Deitar-me faz em verdes pastos. Uma ovelha, ela não sabe diferenciar uma relva boa de uma venenosa. Somente os olhos atentos e experientes do seu pastor poderão discernir e indicar a elas os pastos verdejantes, que é bom para o alimento. Há caminhos que parecem lindos e bons, mas no final vai dar em morte. É assim com os alimentos que às vezes a gente pensa que é bom e não é. Pelos caminhos que a gente acha que é bom e não é. Os nossos olhos se enganam. A expressão deitar-me faz em verdes pastos sugere a ideia de descansar em Deus sobre a provisão de um bom alimento. Isso é cuidado de Deus e Deus cuida de nós. Guia-me mansamente às águas tranquilas e refrigera minha alma, Senhor. As águas agitadas, elas podem assustar as ovelhas. As ovelhas são animais muito medrosos, inseguros. Refrigera minha alma, o senso agradável, produzida pela frescura. Isso quer dizer conforto, alívio, bálsamo, consolação, refresco e remédio. E como consequência das águas tranquilas, vem o refrigério e o alívio. O nosso Senhor traz alívio, conforto e bálsamo para as nossas almas. Guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. Isso é orientação. Deus nos conduz sempre pelo melhor caminho. E mais uma vez o salmista diz: guia-me. O que deixa claro que o trabalho do pastor é guiar as suas ovelhas. Ele vai guiar para a vereda da justiça. Vereda é caminho, é trilho, é direção, é rumo. O nosso Senhor nos guia por um caminho justo, porque Ele é justo. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Isso é confiança em Deus. Deus é conosco. Na hora do sofrimento, da angústia, na minha angústia, eu clamei ao Senhor e Ele inclinou para mim os seus ouvidos. As ovelhas são ingênuas e por isso o pastor deve estar sempre prestando atenção a todas elas, pois é comum elas se perderem do grupo por qualquer distração. Vale é um tipo de desfiladeiro, uma passagem apertada entre uma montanha de um lado e de outro, um penhasco com uma queda muito grande no meio. Ainda que eu andasse por esse vale, eu não temeria mal, porque o Senhor é comigo. Caminho estreito, perigoso, difícil de trilhar, mas o salmista diz: eu não temerei mal algum. Ele usa a vara e o cajado, para que com elas
as suas ovelhas não caem em lugares apertados. Isso é disciplina. Deus é conosco. O pastor usa essas duas ferramentas, a vara e o cajado. E elas estão em um só instrumento. A parte de baixo do cajado, que é aquela vara comprida com um ponto de interrogação, ela serve como vara e como cajado. Com a vara, ele espanta os inimigos, os predadores da ovelha. E com a parte de cima do cajado, ele busca e laça e traz as ovelhas até ele. Como diz que ele deixa as 99 só para encontrar a perdida. Ele livra ela dos arbustos, dos espinheiros, para que elas não fiquem presas. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Isso é proteção. Deus nos ampara diante de todo o mal. Aqui a cena já muda. O alimento já não está no pasto, né? E a água já não é destinada às ovelhas. Mas ele está se colocando como ovelha. A ovelha é sempre bem cuidada e bem servida diante dos seus inimigos. Davi mesmo colocou a vida dele em perigo para defender as suas ovelhas quando ele enfrentou um urso e um leão. Unge a minha cabeça com óleo. O óleo servia para proteger as ovelhas. As ovelhas, elas vivem infestadas, né, de mosca, que não as deixam se alimentar direito. E como não conseguem se livrar dos insetos, elas correm sem rumo, assustadas, batendo na cabeça na parede, correndo um grande risco de se perder, de se machucar. Por isso o pastor joga óleo sobre a sua cabeça, para evitar o problema. Nós precisamos sempre que o óleo do Espírito Santo esteja sobre a nossa cabeça. Eclesiastes 9:8 diz assim: em todo o tempo sejam alvas as suas vestes e nunca falta o óleo sobre a tua cabeça. E assim nossa cabeça, nossos pensamentos estão protegidos dos maus pensamentos do inimigo, tenta o tempo todo ocupar. O meu cálice transborda é o símbolo da satisfação completa. Aqui a expressão transborda é no sentido de estar mais cheio. Portanto, se somos ovelhas, dependemos do nosso pastor. Devemos ser gratos e valorizar o que já temos recebido. E então, o nosso cálice transborda. E certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. O nosso pastor é cheio de bondade e misericórdia. E porque a ovelha obedece à voz do pastor, a bondade e a misericórdia as seguem. Deuteronômio 28:2 disse: todas as bênçãos virão a ti e te alcançarão quando ouvirdes a voz do Senhor teu Deus. Quando nós obedecemos ao nosso Senhor, nós não precisamos mais ficar correndo atrás das bênçãos, mas elas virão até nós. E eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. Isso é eternidade. As ovelhas de Deus em breve herdarão a vida eterna. Após tantos benefícios que a ovelha tem com o seu pastor, não poderia falar do desejo que eles querem estar sempre juntos. Eles desejam passar a eternidade juntos. Aqui ela já não está mais nem no pasto e nem no vale. Ela está habitando na casa do Senhor por longos dias. De eternidade a eternidade. Oh Deus, que a gente possa ser ovelha do teu aprisco, Senhor. Nos ensina a sermos ovelhas, Senhor. Em nome de Jesus. Amém
e amém.